Amém. Só um instante, gente, que eu vou abrir aqui. Nossa, gente, só um instante. Eu esqueci de abrir aqui a minha bíbliazinha, que eu faço as minhas anotações. Peraí. Eu achei que eu tinha aberto, gente. Só um instante. A paz do Senhor Jesus, Júlio, Duda, Eliane, a Silvana, a Deise. A paz, gente. Tudo bem com vocês? Ah, tá abrindo. Ainda bem que tá abrindo rápido hoje. Amém. Eu esqueci de abrir aqui, gente. Eu faço uma Bíblia minha comentada com os comentários que Deus vai me dando. Amém. Eu esqueci de abrir. Pronto, agora aqui eu achei. Pronto. A gente tinha parado já tinha visto uma parte de Cantares ontem, né, gente? Vocês lembram? A gente estudou até o versículo 7 do capítulo 2 de Cantares. Então, a gente vai continuar hoje do capítulo 8, tá? Do livro de Cantares. Então, hoje a gente vai conhecer a segunda canção, é o segundo diálogo, é como se fosse o segundo ato, né? Então, a gente viu o primeiro ato ontem, e hoje a gente vai ver o segundo ato, a segunda canção, tá bom? Amém, a paz, Lourdes, amém. Então a gente vai começar do versículo 8. Antes da gente falar sobre a aula de hoje, gente, eu queria dar uma orientação para vocês. Esse livro, o livro de Cantares, ele é um livro muito sexual, é uma linguagem muito sexual. A Paz da Ana Maria é uma linguagem muito sexual esse livro, gente, muito mesmo. E é nesse nível que a gente começou ontem, vai continuar assim o livro inteiro, entendeu? É muito sexual essa linguagem. Esse livro é um livro muito bom para casamento, né? Para a gente trazer ele para o nosso casamento é muito bom, para a gente enxergar, né, uma relação saudável, que seria uma relação boa, né, entre um homem e uma mulher. Esse livro ele é muito bom. Esse livro ele também, né, fala sobre o amor de Cristo e o amor da igreja, né, o amor que deveria ser, mas não fala só sobre isso, né, esse livro aponta também para esse amor, né, porque Jesus diz que a escritura inteira fala acerca dele, né, então esse livro ele também fala sobre Jesus, mas nem tudo a gente consegue trazer, né, nem tudo a gente consegue adaptar, nem tudo vai ter a ver, né. Muito desse livro também fala sobre a relação homem e mulher. Muito desse livro fala sobre a relação conjugal. E por que eu quero dar agora uma orientação? Se você tá sozinho e você luta contra uma carência, né? Existem pessoas que elas estão sozinhas e tá tudo bem. Tá sozinha, tá tudo bem, ela tá sem ninguém, né? Mas existem pessoas que não estão bem estando sozinhas. Existem pessoas que têm uma carência, né? Que elas estão lutando, né? Contra um pecado sexual, que elas estão lutando contra um desejo sexual proibido, né? Contra um desejo sexual ali que não é de Deus, né? Ela vem lutando contra algo, né? E eu queria falar sobre isso porque uma pessoa me procurou. E essa pessoa me procurou e ela falou que reacendeu isso nela, com a aula de ontem. E ela vem lutando contra isso. Ela vem lutando contra desejos sexuais, né? Então, ela vem lutando contra isso. E a aula de ontem reacendeu isso nela. E eu quero dizer, gente, que isso é natural, isso é normal, reacende mesmo. Mas eu quero orientar vocês o mesmo que eu orientei a ela, para não assistirem, tá? Eu não vou orientar vocês a assistirem, porque se assistir tá dando esse gatilho, é porque vocês ainda não estão preparados para ouvir esse livro, tá? Vai chegar um momento em que vocês vão estar preparados para ouvir esse livro. Vai chegar um momento, né, que vocês vão poder ouvir esse livro sem isso ser gatilho de nada. Só ouvir e até apontar para Cristo, sabe? Até enxergar ali um outro caminho onde não seja uma relação entre homem e mulher. Vai chegar um momento que vai acontecer isso na vida de vocês. Mas enquanto isso não acontece, enquanto esse livro é um gatilho para algo sexual que você luta contra, então eu oriento para você não assistir. Não assiste essas aulas, espera, daqui a pouquinho a gente volta para o livro de Reis, daqui a pouco a gente vai para o livro de Provérbios, tá? Então não assiste,
esse livro, né, de Cantares, não assiste às aulas. E mais para frente, né, quando nós já tivermos avançado bem na Bíblia, você tiver mais fortalecido espiritualmente, você tiver em uma outra fase, né, você estiver com outros olhos, outro entendimento, né, você então volta e você assiste essa aula, tá bom? Essas aulas de Cantares. E eu queria orientar isso para algumas pessoas, não é para todo mundo. Tem gente que vai poder assistir, não tem problema nenhum. Mas tem gente que luta contra isso, gente. Tem gente que luta contra o desejo sexual, né? Tem gente que luta contra prostituição, desejo sexual. Tem gente que luta contra isso. E essas pessoas ainda não estão preparadas para ouvir esse livro, tá? Porque esse livro vai ser gatilho. Então, não ouça. Muda, espera, quando a gente voltar pro livro de Reis, você volta, tá bom? Fica assistindo outras aulas, tá? Mas não assiste, porque se tá sendo gatilho, não tá sendo bom, tá? Então, se tá sendo gatilho, então para. Não é o momento ainda de você aprender sobre esse livro. Vai estudando outros livros, quando você tiver em outra fase, você começar a ouvir esse livro e não for mais gatilho, é a hora, aí você ouve. Tá bom, gente? Porque realmente é uma linguagem muito sexual, né? É uma linguagem que fala muito sobre relação homem e mulher, relacionamento homem e mulher, né? E se há essa carência, se você luta contra isso, né? Então é muito perigoso. Esse livro, quando você ainda não tem, né? Não tá ainda no seu momento, né? Quando ainda não tá no momento certo espiritual para ouvi-lo. É perigoso, porque ele vai ser um gatilho, tá bom? Então era isso que eu queria falar. Amém. E o meu conselho é que vocês não assistam, tá? Essas pessoas que estão nesse nível, né, que estão lutando contra essa carência sexual, contra a prostituição, né, contra o desejo, né, louco, desenfreado, né, de ter relações sexuais com várias pessoas. Essas pessoas que estão lutando contra isso, não assistam, porque vocês ainda não estão preparados para assistir essas aulas aqui, porque realmente é uma linguagem muito sexual, tá bom? Então eu vou orar agora, amém, e a gente vai começar a estudar o segundo ato, né? Como eu disse, ontem a gente estudou o primeiro ato, a gente estudou a primeira canção, o primeiro período. Agora a gente vai ver que vai entrar num período diferente, parece que é uma nova estação, entendeu? A gente estudou a anterior, agora vai entrar numa nova estação aqui da história, tá bom? Então eu vou fazer a oração agora e a gente então estuda sobre Cantares 2 a partir do versículo 8, tá? Amém. Meu Deus, obrigada, Pai, obrigada por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos diante da tua santa presença, diante da tua santa palavra. Pai, derrama sobre nós a tua sabedoria, derrama sobre nós o teu discernimento, meu Deus, a tua inteligência, o teu conhecimento. Nos torna conhecedores da sua verdade, Pai. Se revela a cada um de nós de uma forma clara, de uma forma simples, de uma forma inconfundível. Trabalha, Senhor, em cada uma das pessoas que estão aqui duvidosas, que estão aqui com o coração endurecido, que estão aqui com a mente endurecida, Pai. Convença essas pessoas da sua verdade, Pai. Amém. Meu Deus, que o Senhor, Pai, em o nome de Jesus, Senhor, fale conosco. Amém. Meu Deus, nos perdoa, Pai. Nos perdoa as nossas fraquezas, os nossos pecados, porque nós somos falhos. Nós cometemos pecados ainda que involuntários. Sem querer, nós pensamos e pecamos, Pai. Então, nos perdoa, Pai. Nos perdoa as nossas fraquezas, Pai. Que o Senhor nos ensine a ser melhor. Que o Senhor nos ajude a sermos melhores, Pai. Amém. Em o nome de Jesus, Senhor. Amém. Meu Deus, que o Senhor venha falar conosco, como o Senhor vem fazendo, que o Senhor venha trazer a sua verdade, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor derrame sobre nós a sua graça, da sua bondade, Pai, em nome de Jesus. Livrai-nos de todo mal, Pai. Amém. Amém, amém, amém. Gente, então no versículo 8, tá? A gente lembra que na aula passada, né, tava numa fase ali de namoro, né? Parecia um namoro. Primeiro, ela começou a demonstrar um amor tremendo por Salomão, né? Essa mulher tinha um desejo muito grande por Salomão, mas ela não o conhecia ainda, né? A gente viu na aula passada isso. A impressão que dá é que ela ainda não o conhecia direito. Ela teve até um contato com ele, a gente lembra que teve um contato ali que eles tiveram, né? Eu falei sobre isso, né? Isso aponta para Cristo, tá? Eu vou falar na linguagem que tá no livro, mas isso tudo também aponta para Cristo, né? Esse nosso início de conversão. E essa mulher, ela teve um contato. Ela já era louca, ela já era apaixonada pelo que ela ouvia falar, pelo que ela via, né? À distância. Então, um determinado dia,
aqui no livro de Cantares, diz que o rei a chamou ao quarto dele. E ela se deitou com o rei no quarto dele. E foi o primeiro contato que ela teve ali com o rei Salomão. Ela teve um contato com ele, só que foi só esse contato. Eles ainda não eram íntimos, mas ela teve um contato. E quando ela sentiu esse contato, ela sentiu a presença dele verdadeiramente, ela queria mais. Ela não se saciava e ela começou a arder mais ainda por ele. Ela queria ainda mais ele, né? A gente viu isso na aula passada. Ela queria ainda mais ele, ainda mais ele. Então ela saía à procura dele, só que ela ainda não sabia onde encontrá-lo. E ela queria encontrá-lo, mas ela não sabia onde. E ela então fala, me fala onde você leva suas ovelhas para pastar, né? Para que eu vá lá nesse lugar e te encontre. E ele não diz. Ele não responde. Então a gente lembra que um coro na canção chega um coro, né? E esse coro diz para ela: se você não sabe onde ele leva as ovelhas dele para pastar, né? Então sai seguindo os outros pastores, que você vai acabar encontrando o dele, o pasto dele, ou você vai encontrar alguma sombra, né? Você vai encontrar algum pasto que você tenha sombra também. Então a gente lembra que ela ficou nessa saga de sair procurando ele, querendo encontrá-lo, né? Então a gente lembra que então realmente ela o encontrou. A gente lembra que quando ela o encontrou, ela mais uma vez teve um contato com ele ali, né? Trazendo para a linguagem de Cantares, eles mais uma vez fizeram amor, né? E eles tiveram mais uma relação ali, mais um contato. E então, né, ela estava tudo tão bom, tão agradável, que a gente finalizou a aula passada com ele dormindo nos braços dela. Os dois estavam deitados, né, e ele dormia, e ela dizia assim no final da aula anterior: não acordem o meu amor, né, deixe ele aqui comigo até que ele decida sair, não tirem ele de mim, né. Gente, é uma linguagem realmente de homem e mulher, uma linguagem sexual, foi o que eu disse no início da aula de hoje. Nem tudo a gente vai conseguir apontar para Cristo, nem tudo, gente, nem tudo dá para fazer isso, tá? Então tem muita coisa realmente que é o ensinamento entre homem e mulher, entre casamento, né? Paulo diz isso no Novo Testamento. Paulo diz que a escritura inteira é útil para ensinamento. Então, não quer dizer que tudo na Bíblia vai falar sobre Cristo, nem tudo vai falar, mas tudo tem a ver com ele. Então, como é a relação conjugal que Cristo queria para nós, que Deus queria para nós? É essa, né? Então, nem tudo vai falar diretamente dele, mas tem a ver com ele, é nesse sentido, tá? Então, aqui fala muito sobre o amor homem e mulher, relação marido e mulher, né? E hoje a gente vai falar sobre isso, né? Esse namoro que não deve acabar, né? Não é depois que casou, acabou o namoro, né? Não, esse namoro não deve acabar. A gente deve sempre namorar o nosso marido deve sempre namorar a gente, né? E é nesse sentido, tá? Então é um livro realmente, gente, muito sexual, que fala de relacionamento, tá? E que fala também sobre Cristo, nos aponta sobre esse amor aí, sobre Cristo, tá? Então é nessa mesma saga de um convertido também que está se convertendo, né? Tem um contato ali com Cristo, mas ainda não é um contato assim, né? E ele sentiu algo diferente, ele percebeu algo diferente, e ele quer mais, né? E ele passa naquela saga querendo buscar mais de Cristo, querendo buscar mais, cada vez mais se envolver com Cristo, né? Até que então ele tem um encontro ali que ele não quer perder mais, né? Ele teve um encontro com Cristo e falou: não, eu não quero que isso acabe, uau, eu quero que isso continue, né? Uau, isso que eu tô sentindo. Agora que eu descobri Cristo, eu quero que continue para sempre, eu quero que fique para sempre assim. E aqui também tem a ver com isso, né? Então agora a gente vai, gente, para a segunda canção ou para o segundo ato ali, tá bom? Então no versículo 8 começa dizendo assim: estou ouvindo a voz do meu amor. Aqui quem tá falando agora é ela, tá? Eu disse na aula passada, é um diálogo. É um homem e uma mulher conversando. É uma mulher e Salomão conversando. Salomão, né, aqui nas conversas, Salomão representa muito a Cristo. E ela nos representa a igreja, né? A gente viu na aula passada o quanto que ela é insegura, né?
o quanto que ela se achava feia, o quanto ela se achava indigna daquele amor, né? O quanto ela falava, nossa, mas eu não te mereço. Ah, eu sou só mais uma, eu sou como qualquer outra, né? Você é diferente, eu não. E então ele vem e fala, não, você não é qualquer uma, você não é mais uma. Ah, você é diferente, é você que eu quero, você é tão linda, eu amo você, né? Você é muito importante para mim, você é valiosa, né? Então ele vem falando isso para ela. E agora, no versículo 8, né? A gente lembra que na aula passada a gente terminou com os dois dormindo juntos, né? Os dois terminaram ali dormindo juntos na sala do banquete, né? Fizeram amor, dormiram juntos. E ela fala, gente, não acordem o meu amor, deixa ele dormir aqui até que ele queira acordar. Então agora eles estão separados, tá? Eles já não estão mais juntos e vai começar um novo diálogo aqui, tá? Vai começar uma nova conversa aqui, ela falando e ele falando. E ela começa dizendo: estou ouvindo a voz do meu amor. Ele vem depressa. Ele vem descendo as montanhas e ele vem correndo pelos montes. Então aqui a mulher está dizendo que está ouvindo, né, a voz de Salomão. E Salomão está chegando cada vez mais rápido. E pelo tom da voz dele, ela consegue perceber que ele está andando rápido e vindo cada vez mais depressa. Então ela fala, realmente, ele vem descendo pelas montanhas e vem correndo pelos montes em minha direção. No versículo 9, então ela continua e diz, o meu amado é como uma gazela, é como um filhote de corso. O meu querido está ali, do lado de fora da nossa casa. Ele está olhando para dentro, pelas janelas. Está me espiando pelas grades. Então aqui ela diz que ele vem rápido, ele vem correndo, só que ele não entra. Apesar dela falar nossa casa, a gente vai ver que na verdade a casa não é dos dois. A casa era dela, é da mãe dela, né? Mas parece que a mãe dela morreu, pelo que ela fala aqui na história. Então ela está sozinha naquela casa. Mas ele chega e ela fala como a casa não é só minha, é sua também, você é meu amor, né? Nesse sentido que ela tá falando, eu te amo, mas o que é meu é seu, né? Nesse sentido. Então ela fala que ele vem e ele não entra. Ele não ousa entrar. Ele para ali de fora da casa e fica espiando ela pela grade. Fica olhando para ela pela grade, ela dentro de casa, né? Então lembra bastante também Cristo, né? Essa relação de Cristo, que ele vem, bate a porta, mas ele não abre a porta e entra, né? Ele não é igual Satanás que pula até a janela, né? Não, ele bate a porta e espera a gente abrir. Se a gente não abrir, ele não vai entrar. Ele não abre a porta e entra, né? Então lembra um pouquinho isso também, né? Então ela diz que ele conversou com ela. Ele estava lá do lado de fora, olhando ela pela janela, pelas grades da janela dela, e ele começou um diálogo com ela. Então, no versículo 11, no versículo 10, no finalzinho do versículo 10, ela começa a dizer o que ele fala. E ele fala assim para ela: levanta, minha querida. Vem, vem, minha formosa. Levanta e vem. Vem comigo. Levanta e vem até aqui. Vem até a mim, né? Então, no versículo 11, ele continua falando com ela. E ele diz assim: vem até mim, se levanta e vem até mim, porque na verdade o tempo ruim já passou. É isso que ele diz. Já não está mais chovendo. O tempo já não está mais frio. O dia está bonito agora. Não há mais chuva. Não há mais o que temer. Então vem, vem até mim. Que lindo, né? Parece uma linguagem meio assim, apocalíptica, né? Parece uma linguagem meio de quando Jesus volta, né? Porque ele fala que tudo já passou, já acabou, vem até mim porque tá tudo certo, né? A chuva já passou, o dia ruim já foi, né? Agora é um dia bom, um dia claro, né? E essa linguagem que ele fala para ela, vem meu amor, né? Porque a chuva já passou, o dia já tá bonito, já não é mais frio, né? E no versículo 12 ele diz: é tão verdade o que eu estou dizendo que as flores estão até aparecendo nos campos. Então agora chegou a hora de cantar. A gente até consegue ouvir os pássaros cantando lá fora. Aqui ele está convidando ela para sair, gente, porque eles vão se amar. A gente lembra qual que era o cenário do amor deles, né? Ela não é casada com ele. O cenário do amor deles é a grama. A gente tinha visto isso. Na aula passada ela falou, né? A grama é a nossa cama, né? As árvores são a coluna da nossa casa, né? E as folhas verdes são o teto da nossa casa, né? Então agora
Ele tá convidando ela, porque tava chovendo, né? Como assim? Onde eles vão se encontrar? Se tava chovendo, tava frio, tava nevando, tava ruim, né? Não. Então ele diz que passou. Porque eles vão querer marcar um outro encontro, a gente vai ver. Então ele diz, não, já passou, né? O inverno já foi, a chuva já foi embora. Pode até ver, já tem flores no campo, ó. O que eu tô falando é verdade, as flores já estão no campo. E agora é tempo de cantar. Ele tá querendo dizer assim, e agora é tempo de ser feliz. Então ele diz, ouve-se nos campos o canto das rolinhas, né? Então a gente já consegue ouvir os passarinhos cantando, né? Gente, esse livro ele é tão sexual, mas tão sexual, que a tradição judaica não deixa as crianças lerem esse livro. Não deixa. Tem que ter uma certa idade para você poder ler esse livro, porque eles não deixam, porque é muito sexual, vocês veem, né? Então no versículo 13, Salomão continua falando para essa mulher. Olha, os figos estão começando a amadurecer e já se pode sentir o perfume das parreiras em flor. Então vem, que o tempo tá bom. É isso que ele tá querendo dizer. Vem para fora, sai dessa casa e vem em minha direção, vem comigo, porque agora o tempo tá bom. A chuva já passou, né? Olha aqui a prova que a chuva já passou, né? Então aqui ele diz: "Vem comigo, minha querida", né? Então não é sai para fora e vai indo sozinho por aí. Vem comigo. Então, aqui no versículo 14, ele diz: Ah, meu amor, minha querida, você fica aí escondida. Você fica aí escondida como se fosse uma pomba escondida numa rocha, sabe? Numa pedra, ela escondida ali com medo, né? E ele diz isso: você fica escondida como uma pomba. Me mostra o teu rosto. Provavelmente ele estava lá do lado de fora falando com ela, né? Vamos imaginar a cena aqui, né? Provavelmente ele estava lá do lado de fora falando com ela e ela estava meio assim com receio, né? E ela ficava meio escondida ali dentro. E ele falando: Ah, meu amor, minha querida, você está escondida como uma pomba que se esconde atrás de uma rocha, né? Com medo. Me deixa ver seu rosto. Me deixa ouvir a sua voz, ele diz. Pois a sua voz é tão suave e o seu rosto é tão lindo. Viu, gente? É um livro romântico. É um livro sexual e romântico, gente. Então, por isso que eu falei aquele conselho no início da aula de hoje. No versículo 15, então, ele diz: Pegue as raposas, apanhe as raposinhas, antes que elas estraguem as nossas plantações de uvas, que está em flor. Então, aqui ele diz o quê? O tempo já está tão bom, que na nossa plantação de uvas já está florescendo, já está saindo flores na nossa plantação de uvas. Então toma cuidado com as raposas, porque elas vão vir querer estragar a nossa plantação. Então não permita isso. Descubra elas antes delas estragarem a nossa plantação, né? Gente, é uma linguagem matrimonial, tá? É uma linguagem realmente conjugal, né? Aqui, né, tá querendo dizer pra gente tomar cuidado, né? Tem gente que não tá feliz com a nossa alegria. E eu vou falar agora, gente, numa linguagem normal, né? Uma linguagem simples. Aqui quando ele diz, pegue todas as raposas e também as raposinhas, não só as raposas grandes, até as pequenas. E ele diz, porque elas podem estragar a nossa plantação. Elas podem destruir a nossa plantação. Onde é que eles se amavam? Na plantação. Eles se amavam na plantação. Eles disseram isso no capítulo anterior. E aqui ele está falando sobre o amor deles. Para ela tomar cuidado com as raposas e as raposinhas. Porque as raposas e as raposinhas podem destruir o amor deles. Então toma cuidado. Porque elas vêm querendo destruir a nossa plantação, né? Vêm querendo destruir o nosso amor. E infelizmente é assim que acontece. A gente tem que ter muito cuidado, gente. Sinceramente, a minha relação conjugal, eu não falo com ninguém, gente. Se eu for pedir orientação espiritual, eu tenho que conhecer muito bem a pessoa que eu tô pedindo orientação. A gente não pode se abrir para qualquer pessoa. Não pode. A gente tem que ter muito cuidado com quem a gente se aconselha, com quem a gente pede orientação. Às vezes a gente acha, porque a pessoa é cristã, aquela orientação e aquele conselho vem de Deus. Nem sempre, gente. Nem sempre. Tem pessoas que são usadas por Deus e conseguem dar conselhos vindos do Espírito Santo, orientações, mas tem pessoas que não. E ser cristão não significa que você vá dar conselhos de acordo com Cristo, de acordo com a palavra, de acordo com Deus. Não, não significa isso, né? Pedro, ele era seguidor de Cristo. Pedro, uau, super cristão, né? E ele deu um conselho ruim para Cristo.
sem querer, não foi por maldade, mas ele deu um conselho ruim para Cristo. Ele falou, não, a gente não vai deixar o Senhor se entregar, não vamos deixar não, vamos fazer um motim aqui e vamos lutar. O Senhor não vai se entregar. Parecia um conselho bom. Ah, vamos deixar Jesus vivo. Parecia um conselho bom para quem estava ali junto, né? Uau, Pedro tá dando um conselho muito bom, vamos lutar, não vamos deixar, Jesus foge, vamos fugir com Jesus. Parecia um conselho muito bom. Jesus está preocupado com a vida Pedro está preocupado com a vida de Jesus. Nossa, é um conselho muito bom, mas não era um conselho bom. Pedro fez por maldade? Não fez por maldade. Mas ele não estava sendo orientado pelo Espírito Santo naquele conselho. Era um conselho dele mesmo, era um conselho da carne dele, era o eu dele falando. E isso acontece muito hoje, né? Às vezes a gente busca uma orientação, um conselho, e a pessoa tá dando um conselho que ela acha, o que ela acha que é bom. Só que a gente não tem que dar o que a gente acha, a gente tem que falar, eu acho. Não acho nada. O que a Bíblia diz? O que a palavra de Deus diz? Lá tem resposta para tudo, né? E é assim que tem que ser. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque as pessoas às vezes nos dão conselhos, nos dão orientações, gente, que destroem nossa vida. Eu conheço pessoas, né, que estavam casadas, foram se aconselhar com uma outra pessoa do mundo também. E, gente, conselho tão ruim que o casamento acabou. E essa pessoa se arrepende até hoje. Passou mais de 20 anos que se separaram. E ela se arrepende até hoje. E sabe o que é incrível? Quando aconteceu a mesma situação com a pessoa que aconselhou, ela fez diferente. Ela não fez o conselho que ela deu. Ela fez diferente. Então a gente tem que ter muito cuidado. Existem muitas pessoas que estão ao nosso redor, mas não tem sabedoria nenhuma, estão querendo dar opinião, estão querendo aconselhar, né? A gente tem que ter muito cuidado. Principalmente sobre nossa relação conjugal. A gente tem que ter muito cuidado pra gente se abrir, falar do nosso marido, falar da gente. A gente tem que ter muito cuidado. Tomar cuidado com quem você põe dentro da sua casa, gente. É sério isso, sabe? Gente, realmente, essa aula é voltada para matrimônio, tá? Então, assim, às vezes, a mulher quer pôr a vizinha dentro de casa. Aí a vizinha fica dentro de casa. Aí traz não sei quem pra ficar dormindo dentro de casa. Aí fica uma outra mulher dormindo dentro de casa, andando em casa. Vigiai. Vigiai, cuidado, porque tem muita gente querendo destruir a nossa plantação. Tem muita gente, que é isso que ele tá falando, toma cuidado. Tem muita gente querendo destruir a nossa plantação. Muita gente. Em todos os ramos da nossa vida, toma cuidado. Tem muita gente querendo destruir a nossa plantação. E aqui eu não tô falando, eu não gosto daquelas pregações que falam, sabe? Todo mundo tem inveja de mim, todo mundo me odeia. Eu não gosto, gente. Não é isso que eu tô fazendo, não, tá? Porque eu odeio esse tipo de pregação, não gosto, né? Pregação egocêntrica, né? Que a pessoa se acha, né? Tá todo mundo com inveja de mim. Não é esse tipo de pregação, eu não gosto disso. Mas toma cuidado, né? Isso que a palavra de Deus diz, toma cuidado. Toma cuidado, porque nem todo mundo quer o teu bem. Nem todo mundo. Toma cuidado com quem você põe dentro da sua casa, quem você leva para sua intimidade, né? Com quem você se abre. Toma cuidado, porque existem raposas por aí, existem raposinhas por aí, esperando só a oportunidade para destruir a sua plantação, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Então, a gente vê que isso daqui foi o que ele falou para ela. Lembra? A gente está nesse cenário. Ele vem correndo depressa, né? Eles estavam sem se ver há um tempo. Por quê? Porque estava no inverno. Estava frio, devia estar nevando, estava inverno, estava chovendo. E então eles não se viam. Eles não eram casados, então eles não se viam. Então agora passou a chuva, não tá mais chovendo, surgiu o sol, o tempo tá bom, tá até flores no campo, né? Tá um tempo super bom. Então ele vem correndo porque ele tem muita saudade, né? Ele quer ficar junto com ela. Uma coisa legal que esse livro nos mostra também, gente, quem ama quer ficar junto. Como é que pode você amar alguém e falar que não faz diferença a pessoa tá ali? Eu vi já casos, tinha uma pessoa que eu ficava indignada com isso. Tinha uma pessoa que ela ia nos lugares, né? E aí o marido dela, né, às vezes era maltratado no lugar onde eles estavam. Eles iam em algum lugar, o marido dela era maltratado. Aí o marido dela ia embora.
E ela ficava. Como é que você diz que ama alguém e a ausência dele não te dói? E a falta dele não machuca, né? O gostar é o querer estar junto. E é isso que esses dois mostram pra gente, sabe? É falar que faz diferença o outro estar aqui. Sabe? É tão triste quando a pessoa chega pro outro e fala: eu sou mais feliz quando você não tá em casa. Que amor é esse? E é tão fácil a gente culpar o outro, né? É tão fácil a gente falar que o outro tem que mudar, mas a verdade é que a verdadeira mudança vem de dentro de nós. Muita coisa na minha vida mudou quando eu mudei. Não foi quando as coisas mudaram, foi quando eu mudei. E é isso, às vezes a gente cobra muita mudança do outro e quem tem que mudar é a gente. Quando a gente muda, o resto muda, né? Tudo ao nosso redor muda. E essa linguagem assim desses dois, uau, eles anseiam pela presença um do outro. Eles querem estar juntos. Não é que eles querem estar junto para chegou em casa do trabalho cansado, estressado e quer ter alguém para descontar a raiva. Não é isso não. Eles querem, gente, se saciar de amor. Ele tá ansioso para encontrá-la, para amá-la. Ela tá ansiosa para encontrar ele, para amá-lo. Para os dois se amarem. Não é para descontar o dia ruim no outro, não. É o que ela diz. O seu amor para mim é melhor do que o vinho. E o vinho nessa época era o quê? O meu dia foi ruim, o meu dia foi péssimo, eu vou tomar um vinho. Porque eu fico mais alegrinho e eu esqueço o dia ruim que eu tive. Como é que ela esquecia o dia ruim que ela teve? Nos braços dele. Uau, gente. Esse livro fala sobre isso, sobre um relacionamento de homem e mulher, né? Uma relação conjugal, como tem que ser o marido e a mulher. Às vezes a gente acha que porque a gente casou, acabou o namoro, né? A gente casa e só tem que falar sobre conta. Casou, vamos falar só sobre conta. Casou, vamos falar só sobre problema. Não, vamos para um cinema, vamos namorar, vamos ver as flores, vamos sair, né? E é isso que eles mostram pra gente. Uau! Então, agora no versículo 16, ela fala com ele. E ela então diz: o meu amado é meu e eu sou dele. Uau! Sabe quando você se entrega totalmente a alguém? Ela está dizendo isso. Eu sou totalmente dele, sem privações. Não tem privações. Não tem essa questão, né? Na frente de tal pessoa eu tenho vergonha dele. Não tenho. Eu sou totalmente dele. E ele é totalmente meu. Sem privações. Uau! Então aqui no versículo 16 ela diz: ele leva as suas ovelhas para pastarem entre os lírios. Os lírios, eles eram comuns, a gente falou isso na aula passada, né? Eles eram comuns, mas eles eram tidos como as flores mais belas. Mas era muito comum se achar. Mas eram as flores mais belas. E para você ver se um solo era bom, para você ver se um solo era fértil, esse solo tinha lírios. Então, ela fala isso. Ele leva as ovelhas dele para pastar, não é em qualquer pasto. Ele leva as ovelhas dele para pastar no melhor pasto. E no versículo 17 ela diz: meu amado, volta depressa. Tô com saudade. Vem enquanto o dia ainda está fresco. Vem antes que as sombras vão embora. Volta correndo como uma gazela, como um filho de corço nos montes Béter. Tô com saudade. Quem ama sente saudade. Se você não tá sentindo saudade, algum problema aí tem. E a Bíblia diz pra gente que o amor, ele não é um sentimento. A gente vai falar sobre isso mais pra frente na Bíblia. A Bíblia diz que o amor não é um sentimento. O amor não é como o ódio. O amor não é como o ciúme. O amor não é como a raiva. A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que o amor não é um sentimento. A Bíblia diz que o amor é uma decisão. O sentimento, ele brota do nada.
Gente, eu involuntariamente eu sinto. Às vezes eu vejo uma mulher com gracinha com meu marido e involuntariamente eu sinto ciúme. Oh, peraí, é meu, né? Involuntariamente eu sinto ciúmes. Eu não domino, né? Assim, eu domino, é claro, no Espírito Santo. Mas vem, gente, eu não domino ele chegar, né? Ele vem, mas eu domino o sentimento. Mas ele vem. Mas a Bíblia diz que o amor é diferente. Igual a raiva. A raiva vem, a gente não domina ela vir, ela vem. E não é pecado sentir raiva. O pecado é o que a gente faz com ela. O problema é o que a gente faz com a raiva. O problema é o que a gente faz com o ciúme, né? Não é pecado sentir, mas é o que a gente faz com o sentimento. E o amor não é um sentimento. A Bíblia diz que o amor não é um sentimento. A Bíblia diz que o amor é uma decisão. Amar não depende desse start. Amar depende de eu decidir amar. Eu querer amar. É por isso que a Bíblia diz que eu tenho que amar os meus inimigos. Gente, quem é que vai ter um start de amar inimigo? Ninguém. Vai brotar em mim o sentimento de amor do meu inimigo? Não vai. Eu tenho que decidir amar meu inimigo. O amor é uma decisão. E sabe qual é o problema do casamento hoje em dia? As pessoas, elas começaram a entender que o amor é um sentimento. Porque as novelas dizem isso. Porque os filmes dizem isso. Porque o cinema diz isso. E as pessoas ficam achando que o amor é um sentimento. Então ele tem que brotar. Ah, não tá brotando, tem um problema, não te amo mais, deixa eu procurar outro que vai fazer o sentimento brotar. Mas esse negócio que vem assim, aquele calorzinho, aquele fogo, aquela coisa, não é amor. Isso é paixão. Isso é desejo. Não é amor. O amor é você ter todas as opções, você olhar e ter todas as, como que se fala? Você ter todas as questões preenchidas, né? Você vê todas as possibilidades de sair fora, de falar não, e você quer ficar. Isso é o amor. O amor é quando você conhece o defeito e mesmo assim insiste em estar junto. O amor é quando você não vê motivos para amar. Porque a gente não vê motivos para amar nossos inimigos. Mas a Bíblia diz que nós temos que amá-lo. E a Bíblia diz que o amor é uma decisão que muda. Não muda só a gente, mas muda o próximo também. Eu venço o meu inimigo amando ele. Conforme eu vou amando o meu inimigo, aquele amor vai me transformando. E vai chegar uma hora que eu vou amar ele de verdade, gente. Eu começo a amar meu inimigo de verdade. Ah, então meu inimigo começa a ver algo diferente em mim. Não, mas ela tá diferente. Coisa estranha. E eu começo a mudar meu inimigo pelo amor. O amor é uma decisão. O amor não é um sentimento. A Bíblia diz isso. Mas aí a pessoa não sabe disso e a pessoa acha que o amor é aquele amor de novela, né? O amor é aquele amor que tem que ser avassalador, né? Não. O amor é aquele amor quando você olha um certo dia e você fala, meu Deus, Jesus, esse homem me deixa louca. Esse homem é muito chato. Nossa, que homem insuportável. Mas tudo bem. Eu amo mesmo assim. É só um dia. Isso é o amor. Tem dias que eu olho pro meu marido e falo, meu Deus do céu, que homem chato, meu pai do céu. Senhor. E às vezes eu deixo ele até quieto. Eu falo, meu Deus, tá muito chato, meu pai. Mas, gente, tem dias que eu olho e falo, Jesus, obrigada. O Senhor me abençoou com um marido maravilhoso. E o amor é isso. O amor não é só enxergar as coisas boas. O amor também é enxergar as coisas ruins, mas querer continuar junto. Mesmo diante das coisas ruins. Isso é o amor. Então aqui ela tá ansiosa, ela quer ver ele de novo. Ela vai, volta logo. Vem depressa, meu querido. Vem depressa que eu tô com saudade. Então a gente vai pro capítulo 3, porque vai continuar ainda esse ato aqui, tá? Dos dois. Então no versículo 1 do capítulo 3 de Cantares, ela diz, ela estava ansiosa, lembra? Ela tá ansiosa porque ela quer ver ele de novo. E ela fala que ela fica noites e noites na cama. E ela vem procurando o amado dela e não o encontra. Ela não consegue dormir.
A ansiedade dela de encontrar ele é tão grande, o desejo dela de vê-lo é tão grande, que ela não consegue dormir. Ela sente falta dele. Como é que a gente pode, né? Sei lá, às vezes seu marido vai viajar, fica 3 dias fora, a pessoa fala que não sente saudade. Tem que sentir saudade. E ela fala isso. Eu passo noites e noites sem conseguir dormir, porque eu preciso dele. Eu sinto a falta dele. Eu anseio por ele. Eu venho buscando ele e eu não encontro. Então, no versículo 2, ela diz que um certo dia, ela cansada já, ela resolveu se levantar e ir atrás dele. Ela falou, caramba, ele não vem até mim, ele não vem até a minha casa, ele não vem atrás de mim. Eu vou atrás dele. Sabe o que isso fala pra gente? Quantas vezes num relacionamento conjugal, quantas vezes num casamento, a gente espera o outro ceder? Eu já fiz isso muitas vezes. Gente, a verdade é que num casamento, não importa quem errou. Às vezes a gente quer ter razão e perde a nossa paz. Às vezes a pessoa quer ter razão e perde o casamento. Que importa ter razão? Que importa quem errou? Um dos dois tem que ceder. Se ele não cede, tá bom, eu vou lá e cedo. Vou lá fazer um carinho nele. Vou lá dizer que eu o amo. Vou lá dar um beijo nele. E pronto, a gente não fala mais do que passou. E é isso que ela tá fazendo. Ele não veio até mim, então eu vou até ele. Antes eu era assim. Eu esperava meu esposo, né? Eu tava ali com raiva. E ele tinha errado. Eu sabia que ele tinha errado. E eu ficava irritada. Aí eu começava a ser uma mulher ruim. Eu começava a bater a porta, bater a janela, bater a casa. Aí eu ficava sentada no sofá, gente, do nada. Eu ficava fazendo essas coisas, né? E bufando. E ele sentado do meu lado. E ele não entendia nada. Isso não é uma conversa. O que ele vai entender se eu não tô conversando? Nada. Ele não entendia nada. E nada mudava. Porque não entendia nada. Então eu aprendi a conversar, né? Eu aprendi a ser diferente. Eu aprendi a relevar. Não importa quem tá errado. Várias vezes ele tá errado, aí eu vou lá, dou um abraço nele, dou um beijo e falo, eu te amo, você é muito importante pra mim. Gente, ficamos bem. Já não importa mais. Às vezes era uma coisa tão fútil. Gente, existem casamentos que acabam por tanta bobagem. Se você para pra perguntar por que seu casamento acabou, gente, era uma bobagem. Era uma bobagem. A pessoa podia ter levantado, mesmo que não fosse ela errada. Ela levantasse e falasse, amor, eu te amo. Resolveu. Às vezes não precisa nem pedir desculpa. Não precisa... Gente, é só amar. É tão simples. Então aqui ela vai e fala que ela foi atrás dele. Ela estava cansada de esperar por ele. Ele vir, ele procurá-la, né? Ele dar o braço a torcer, ele ceder. Então ela foi e cedeu, ela que foi atrás dele. E ela diz que ela não poupou o esforço. Ela andou atrás dele pela cidade inteira. Ela decidiu esse homem, ela decidiu ficar com ele. Ela quis ele. Não importa, né, o que ela tivesse que fazer. Não, ela queria ele, né? Ela queria esse homem e foi. E ela saiu pela cidade toda atrás dele, foi pelas ruas, pelas praças. Mas ela disse que não conseguiu encontrá-lo. Me lembra muito um filme, tem um filme chamado Prova de Fogo, A Prova de Fogo. E é um filme que fala sobre casamento. E lembra bastante isso daqui. É um filme que o casamento deles estava bem ruim, né? E a mulher estava quase já traindo o marido. E eles estavam bem ruins na relação deles. Então, eles estavam já para se separar. E esse homem ele foi conversar com os pais dele cristãos. Então, esse homem falou, eu não quero me separar. Mas, gente, ele não a amava mais. Mas ele decidiu que não queria se separar. Ele falou, eu não quero me separar. Então o pai dele deu para ele um livro. Nesse livro tinha 40 dias. E em cada dia ele tinha que fazer uma coisa para demonstrar o amor dele por ela, para reconquistá-la. Então, no primeiro dia, por exemplo, estava lá escrito, compre flores para ela e entregue para ela. Gente, ele não amava mais ela. Então, quando ele foi comprar flores, ele foi com uma vontade. Quando ele chegou lá para comprar flores, ele foi e falou assim para a mulher, quanto tá essas flores aqui? Aí a mulher falou, tá tanto. Ele, é muito caro para ela. Ela não merece, não.
Ele falou, me dá essa daqui. Ele pegou uma bem ruinzinha, uma flor bem, né, xoxa, e entregou. Aí, quando ele, a má vontade dele, quando ele foi entregar pra ela, ela pegou e jogou no lixo. Aí, tá bom, ele fez o primeiro dia. Aí, no segundo dia, fazer café. Ele foi lá fazer um café com tanta má vontade que queimou lá o café, por exemplo. Aí, ele nem pôs no copo nem nada. Ele só falou, ó, o café tá aqui, eu fiz, viu? Ela falou, tá bom, ela nem tomou. Conforme ele ia fazendo os dias, as ações, gente, ele começou a gostar dela de novo. Ele começou a se lembrar pelo porquê que ele se apaixonou por ela. Ele começou a se lembrar e falou, nossa, eu me lembrei porque eu casei com ela. Eu me lembrei porque um dia eu a amei. E ele começou a amá-la de novo. E ela não amava ele ainda. E ele amando ela. E então ele continuou fazendo aqueles dias, só que agora ele fazia diferente, ele fazia com mais vontade. Então era para comprar as flores, agora ele realmente amava. Então ele comprava as melhores flores. Era para fazer o café, então agora ele não fazia só o café. Ele dava também um bolinho, fazia um pão e levava na cama para ela. E ele começou a mudar. Ele começou realmente a se transformar. Ao praticar o amor, ele realmente começou a amá-la. Então ele começou a sentir aquele amor por ela, ia fazendo por ela, e aquilo já não incomodava mais ele. Já não era um sacrifício. Ele tinha prazer em fazer. E ela, gente, não estava gostando, viu? Ela era mal criada com ele. Mas ele começou a sentir prazer. E então, um certo dia, né, ela percebeu que ele mudou. Ela entendeu que ele mudou e que tinha algo de diferente. E então ela se rendeu, começou a chorar e falou que queria ficar com ele. E os dois ficaram juntos. Não é bonita essa história? E tem a ver com isso, né? Gente, qual dos dois que estava errado? Sei lá, ela já estava quase traindo ele não. Mas não importa quem errou. Não importa quem errou. Às vezes, gente, o erro é uma bobagem. Ai, ele deixa a tampa da bacia aberta. Ai, tá bom, gente. Vai lá e fecha. Vai ficar brigando com a tampa da bacia. Quando eu casei, né, tinha muitas coisas que, nossa, eu vim de uma família onde são só mulheres, né? Eu cresci, né, com minha mãe e minhas duas irmãs. Só mulher independente de casa, só mulher. Então a gente é um núcleo de mulheres ali, né? E o meu marido cresceu numa casa, gente, que o pai dele é machista, né? Ele é machista, o pai dele. E ele cresceu nessa casa assim, gente. Que ele não podia nem varrer o quintal, porque senão o homem não varre o quintal. E ele cresceu numa casa assim, e eu cresci numa casa de mulheres, né? Que sabem o que querem, né? Mulheres. E quando a gente casou, gente, deu um choque. Quando a gente casou foi difícil. Foi difícil, nossa, mas e a gente sentava. E, gente, é assim. O negócio é assim, a gente tem que entender isso, né? De que casa ele veio, de que casa eu vim. Eu vim de uma família matriarcal, ele veio de uma família patriarcal. Eu vim de uma família ali que as mulheres, né? Falam, as mulheres que mandavam, e ele veio de uma casa que o homem, né? Então a gente precisa entender isso. E quando eu casei com ele, gente, eu tive muitos problemas. Então um certo dia eu sentei com ele e a gente conversou. Eu falei, ó, vamos fazer o seguinte, você fala o que você não gosta, que eu faço. O que eu faço e você não gosta. E eu falo o que você faz que eu não gosto. E a gente fala o que a gente pode mudar. E a gente começou a fazer isso, gente. Falei, olha, eu não gosto quando você faz isso. Aí ele começou a falar o que ele não gostava em mim também. Então ele falou, olha, isso eu consigo mudar. Eu falei, ótimo. Aí ele falou, mas isso eu não consigo mudar. Não tem como. Eu falei, tudo bem, eu consigo conviver com isso. Eu não vou morrer porque você não vai mudar isso. Dá pra eu conviver com isso. E, gente, ele cedeu, eu cedi. Tinha coisas que eu queria que ele mudasse, que ele não mudou. Mas eu entendi e dá pra eu viver com isso, não tem problema. Não tem problema. Tem coisa que ele não mudou até hoje. A gente tá há mais de 10 anos junto e tem coisa que ele não mudou até hoje. E tá tudo bem, sabe? É aprender a ceder, né?
E os dois têm que ceder, né? Não é só a mulher e o homem, ele também cedeu em muita coisa mesmo. E a gente tem que aprender isso, a ceder, os dois, né? Não importa quem errou, não importa quem está certo, não importa, é ceder, né? E então ela diz que ela foi, levantou, começou a andar pela cidade, começou a sair à procura dele e ela não o encontrou. Então ela foi falar com os guardas da cidade, os homens que estavam fazendo a patrulha na cidade. E ela perguntou para esses homens: vocês viram o meu amado? Então, no versículo 4, diz que ela, depois de ter conversado com eles, não diz o que eles falaram, mas ela diz que logo depois ela saiu de perto deles e ela encontrou o amado dela. Provavelmente esses guardas falaram que não viram. Provavelmente, deve ser isso, né? Mas o fato importante aqui é que ela não desistiu. É isso que significa aqui, né? Ela não desistiu de procurar. Ela não desistiu de ficar com ele. Ela não desistiu de ir encontrá-lo, né? Então ela foi e continuou procurando. E quando ela saiu de perto desses guardas, foi que ela então o encontrou. Ela encontrou o amor dela, né? Então aqui diz que quando ela encontrou ele, ela o abraçou. E ela diz aqui: e eu não deixei ele ir embora. Eu fiz com que ele fosse comigo para a casa da minha mãe. Eu não deixei ele embora. Eu tava com tanta saudade, eu o amava tanto, que eu queria me entregar a este amor. E, gente, aqui é uma linguagem sexual. Como é que ela vai se entregar a esse amor? Tendo relações sexuais, tá? Então, eles estão indo para a casa da mãe dela, para isso. Provavelmente a mãe dela morreu, pelo jeito. Então, ela diz isso, que ela encontrou ele na rua, depois que ela falou com esses guardas. Então, ela não deixou ele embora para casa dele. Ela pegou ele e levou ele para casa dela, para casa da mãe dela. Então, aqui ela diz que entrou no quarto da mãe dela com ele. Entrou no quarto da mulher que deu a luz a ela com ele. Então, aqui ela diz que lá ela o amou. E eles se amaram lá, né? Então, eu falei, ó, uma linguagem bem sexual mesmo, né? Bem de matrimônio, tá, gente? Então, é uma coisa muito difícil da gente ouvir sendo falada, né? Então, é isso mesmo, é essa linguagem mesmo. Ela foi, encontrou ele na rua, não é uma relação lícita, ela não era casada com ele, né? Mas ela encontrou ele na rua e conduziu ele até a casa da mãe dela. E lá ela levou ele para o quarto da mãe dela e eles se deitaram. Eles tiveram uma relação sexual ali, eles se relacionaram ali. E no versículo 5 ela fala a mesma coisa que ela tinha falado na aula passada, quando finalizou a aula de ontem. Ela diz: mulheres de Jerusalém, prometam e jurem pelas gazelas e pelas costas selvagens que vocês não vão acordar o meu amor até que ele o queira. Então o que acontece? Ele dormiu lá, né? Então eles se amaram lá, ele foi para a casa da mãe dela, entraram no quarto da mãe dela e lá se amaram na cama da mãe dela. E então, né, ele dormiu. É isso que ela está dizendo no versículo 5. Ele dormiu. E ela diz: não vem ninguém incomodar a gente. Não venham chamar o rei aqui não, né? Salomão dormiu aqui comigo. Deixa ele dormir aqui. Deixa ele acordar sozinho. Quando ele quiser acordar, ele que acorde e vai embora. Mas não incomodem a gente. Deixa a gente aqui. Gente, eu falei, boa parte, não todo, mas boa parte desse livro aponta também para a relação de Cristo e da noiva. Mas, gente, a maior parte desse livro, por ser tão sexual, fala sobre homem e mulher, fala sobre relação de casamento, fala sobre uma relação conjugal. E o que quer dizer aqui, né? Ela fala assim: gente, não perturbem o nosso amor. Deixa ele dormindo aqui comigo até que ele queira ir embora, né? Então aqui mostra pra gente qual a importância, né, dessa relação de namorar. Qual a importância, gente? Existem pessoas, às vezes, que elas têm filhos e parece que elas viraram só pais, elas deixaram de ser marido e mulher, elas pararam de ser homem e mulher, elas viraram só mãe e pai. E não, tem que continuar namorando. É isso que tá dizendo aqui, tem que continuar tendo, é saudável, gente. Às vezes há um tabu tão grande que às vezes as pessoas acham que é até pecado ficar falando de relação sexual, né? Ah, é pecado ficar falando da relação sexual homem e mulher. Não é pecado. Deus havia falado para Adão e Eva terem relações sexuais no Jardim do Éden. Ele falou: se procriem. Como que eles vão se procriar?
Relações sexuais. Eles iam ter relações sexuais lá no Jardim do Éden. Então, não é pecado, né? Desde que seja ali, né? Diante de Deus, tudo certinho. Não há problema, não há pecado. E é preciso ter esse namoro, é preciso ter isso, né? Essa chama da paixão, né? Esse fogo, essa ansiedade, né? Esse desejo, é preciso ter isso. E às vezes esse desejo, esse fogo é aceso, eles ensinam aqui pra gente a receita. Às vezes isso é aceso, gente, por elogios. Às vezes a gente acende o fogo da paixão, a chama do nosso relacionamento, elogiando nosso parceiro. Elogiando, falando o quanto ele é bom, o quanto ele é único, o quanto ele é maravilhoso, o quanto a gente ama ele. Uau, isso daí começa a acender, gente. Ficar elogiando um outro, isso acende o fogo da paixão, né? E a gente tem que ter esse cuidado também para que nada atrapalhe o nosso amor, para que nada atrapalhe o nosso relacionamento. Como ela diz aqui, prometam que vocês não vão perturbar a gente, porque agora a gente está se amando. E a gente tem que ter essa hora de amor, né? Então você que é mãe, você que é pai, você tem que ter essa hora também, gente, de namorar, né? Você não é só mãe, você não é só pai. Vocês são homem e mulher, vocês são marido e mulher. Vocês precisam também se relacionar, vocês precisam também se amar. Vocês precisam desse tempo juntos, né? E sem que ninguém os perturbe, vocês precisam disso. É importante, é saudável, né? E o casamento, ele depende disso, gente. O casamento, gente, é uma decisão. É isso, né? Esse andamento nem sempre vai estar bom, é isso. Vai ter dias que tá ruim, igual eu disse. Vai ter dias que você vai olhar pro seu esposo e falar, meu Deus, que tranqueira, meu pai, que homem chato, né? E é isso. É você depois falar, mas tá tudo bem, eu amo ele, eu quero ficar com ele, tá bom, tá bom. Amanhã ele muda, né? Amanhã ele vai estar mais feliz, né? Hoje ele tá meio assim, né? E é assim, nem todo dia vai ser um dia bom, nem todo dia vai ser um dia alegre, nem todo dia é um dia, né, de elogios. Às vezes tem dias que não vai dar pra gente ficar elogiando o outro, né? Mas agora todo dia ficar falando mal do outro, todo dia ficar brigando, né? Todo dia ficar falando só de conta, todo dia, né? Ser só pai, ser só mãe, né? Não. A gente precisa também namorar, a gente precisa também se amar, a gente precisa também elogiar o outro, né? A gente precisa também se esforçar, a gente precisa ceder também, né? Mesmo que a gente não esteja errado. A gente tem que ceder, nem sempre tem que ceder o que tá errado. Se o que tá errado tá com a cabeça dura, não quer ceder, tá bom, cede a gente. O que adianta você ficar ali teimando e perder sua paz? Às vezes tem pessoas, gente, que acabam o casamento, você vai perguntar por quê? Porque ele deixava a tampa da bacia do banheiro aberta. Terminou um casamento por causa disso. Sem cabimento. Então, amém, gente. Aqui a gente vai terminar a aula de hoje, tá? Aí na quinta-feira a gente vai falar sobre o capítulo 3 e também vai jogar pro capítulo 4, tá? Então tem sempre essa jogadinha. A gente vai estudando os atos ali, né? E a gente vai fazendo essa jogada, tá bom? Então, amém. Como eu disse, é um livro que fala aí sobre relação conjugal. Então a gente vai falar bastante sobre marido e mulher, tá bom, gente? Então, amém, amém, amém. Glória a Deus. É aquilo que Paulo diz, né? A Bíblia inteira ela é útil para ensinamento. E glória a Deus. Amém. A gente tá aprendendo bastante aqui, né? Amém. Então, gente, eu vou desconectar o Facebook, Instagram e YouTube, tá bom? Amém. E eu vou perguntar no Meet se alguém tem alguma dúvida. A paz, boa noite a todos, tá bom? Amém.